Bom dia, transformadores. Ótimo sábado a todos. Hoje é dia 20. Nós estamos a poucos dias do Natal. E a liturgia de hoje, ela nos coloca diante de um diálogo muito conhecido. Mas vamos ouvi-lo. Vamos ao Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: "Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo." Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: "Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai, Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim." Maria perguntou ao anjo: "Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum?" O anjo respondeu: "O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá como sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível." Maria então disse: "Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra." E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. O evangelho de hoje nos leva a Nazaré, que era uma aldeia pequena, uma cidade pequena, que não tinha prestígio, era quase invisível. Mas é ali que Deus decide começar a história da nossa salvação. Isso nos faz refletir, porque normalmente a gente acha que Deus age no extraordinário, no grande, no visível. Mas o Evangelho mostra que Deus prefere o escondido, o simples, o cotidiano, o disponível. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Não é apenas uma saudação, é uma revelação teológica. Lucas não chama Maria pelo nome, chama por aquilo que ela é diante de Deus, que é caritomene, aquela que foi e permanece totalmente agraciada. Maria, ela não é cheia de graça porque disse sim. Ela diz sim porque já foi cheia de graça. Minha gente, a iniciativa é sempre de Deus, é sempre de Deus. A resposta é sempre humana. E isso deve nortear a nossa espiritualidade. Maria, ela se perturba, mas não porque duvida de Deus, mas porque ela leva Deus a sério. Porque quem banaliza a fé não vai se perturbar não. Mas quem entende quem é Deus e que Ele está agindo, pensa, pode sim se perturbar. E quando o anjo anuncia: "Conceberás e darás à luz um filho", Maria pergunta: "Como vai acontecer isso?" Repara aqui que não é uma pergunta igual de Zacarias, que foi incrédulo. É a pergunta de quem crê e quer entender para obedecer melhor. Maria não negociou com Deus. Ela busca compreender como permanecer fiel àquilo que já ofereceu a Ele, que foi sua virgindade, sua vida, sua total disponibilidade. Veja bem, nós costumamos dizer: "Senhor, eu confio, desde que eu entenda tudo." Maria diz o contrário: "Senhor, eu confio, ajuda-me a entender para servir melhor." E o anjo responde: "O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra." Essa expressão remete diretamente ao Êxodo, a nuvem que cobriu o tabernáculo, que era sinal da presença de Deus. Lucas está dizendo que Maria se torna um novo tabernáculo, morada de Deus,
O lugar onde Deus decide habitar não é mais uma tenda, mas uma pessoa. E vale também outra reflexão, porque pelo batismo, nós também nos tornamos morada de Deus. E fica uma pergunta: será que Deus encontra espaço, na maioria das vezes, ou encontra resistência nossa? O anjo concluiu com a frase que muitos usam como um slogan, até motivacional. E tá tudo bem, é para nos motivar mesmo. Mas é bem mais que isso. É uma revelação. Para Deus, nada é impossível. Mas não significa que Deus fará tudo o que a gente quer. Significa que Ele pode realizar o que prometeu, mesmo quando nós não vemos o caminho. Então, vem a resposta que mudou a nossa história. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Maria não diz que aconteça. Ela diz: eu quero que se realize. Aqui nasce o Natal. Não no ventre apenas, mas na liberdade humana, que se abre totalmente a Deus. E hoje em dia, o Advento também vai nos colocando diante dessa mesma pergunta feita a Maria. Só que de outro modo. Deus pode contar comigo? Não para algo grandioso aos olhos dos outros, do mundo, mas para gerar um Cristo no cotidiano, na paciência, no perdão que é difícil, naquela fidelidade quase silenciosa e na obediência sempre, mesmo quando a gente não entende tudo. Cristo só nasce onde encontra um faça-se sincero. Então que Maria, a cheia de graça, nos ensine a não ter medo quando Deus nos pede espaço. Porque toda vez que dizemos sim a Deus, algo novo começa a nascer. Paz e bem.